Boa tarde, um prazer estar aqui nessa escola com vocês, falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre o tempo que eu passei aqui, que foram longos anos. O meu nome é Roselena Diogo Bueno, Patelli por lado do meu marido, e eu estudei aqui, fui professora aqui, então a maior parte da minha vida eu passei nesse lugar, nessa escola. É um prazer estar aqui com vocês. Eu comecei aqui em 1979. Sempre dei aula de inglês, toda a minha vida. Olha, muitos alunos que eu estudei, com os quais eu me formei, eu acabei sendo colega de trabalho deles, eu sempre me encontro com eles em vários lugares. Tenho muitos que eu conheço ainda da rede social, que são meus amigos. Eu tenho um bom relacionamento com meus ex-alunos. Eu fui durante 11 anos eu fui coordenadora do CEL e foi um período muito bom da minha vida. Na minha época, o Centro de Línguas era uma referência aqui na cidade, porque todos os alunos de todas as escolas da região vinham para cá para aprender basicamente inglês, francês, italiano e espanhol. Então, assim, era um centro que funcionava muito bem em 4 salas. E na época a gente tinha um grupo de dança que dançava música francesa, a gente se apresentava em várias cidades aqui da região, inclusive São Paulo, Campinas. A gente era convidado porque o nosso grupo de dança era muito famoso. E os alunos gostavam muito do Centro de Línguas. Eu tive boas lembranças, eu tenho boas lembranças do meu tempo com as professoras do Centro de Línguas, com as quais eu me relaciono até hoje. Foram bons momentos. Eu, como aluna, eu entrei aqui na 5ª série em 1968, eu acredito que foi 1968, faz tempo, né, gente? Vocês nem sabem o que é esse tempo aí, né? Na minha época, para vocês terem uma ideia, que coisa diferente que era, a gente tinha que prestar concurso para entrar aqui. Então a gente, porque não tinha muitas vagas para todas as escolas queriam estudar, todos os alunos das outras escolas queriam o Monsenhor Nora. Então o que a gente fazia? A gente estudava, fazia admissão. A minha mãe era professora de admissão. Então a gente saía da 4ª série, que hoje chama 3º ano, acho que é 3º ano hoje, do ensino fundamental, e era a 4ª série no meu tempo, e a gente, para entrar aqui na 5ª série, você tinha que passar por um exame. Você tinha que ser aprovado em português, matemática, história, geografia. E aí, se você alcançasse uma nota boa, razoável, né? Depois de você fazer um curso de admissão, a gente fazia quase 1 ano de curso de admissão. Muitos alunos estudavam com a minha mãe, que era professora de admissão, que também foi professora a vida toda. E aí a gente conseguia entrar no Monsenhor Nora para estudar, porque senão não conseguia. Tinha que ser bom para entrar aqui. Isso é bom, tá? E daqui eu estudei, então, eu fiquei aqui 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, depois eu fiz o 1º, 2º, 3º, colegial, no meu tempo se chamava colegial, agora chama ensino médio, né? Então eu fiquei basicamente aqui como aluna. Eu fiquei 7 anos. E depois, quando eu fui fazer faculdade de letras, eu me formei. E aí eu voltei, depois de 3 ou 4 anos, eu voltei como professora. Daí eu comecei a dar aula de inglês e fiquei basicamente a vida toda até eu me aposentar, que eu estudei, né? Então, eu comecei em 1968 e devo ter estudado até 1968, 74, 75. Eu estudei aqui, 7 anos, com certeza. Eu só gostava de humanas, eu sempre fui péssima com exatas. Eu não gostava de física, química, matemática e até hoje eu não gosto. Então eu gostava de português, eu gostava de história, gostava de geografia e tive excelentes professores. Alguns deles, inclusive, foram meus colegas depois
Depois de eles foram meus colegas como professora, né? Eles se tornaram meus colegas, porque quando eu voltei para o Monsenhor Nora, depois de ter sido aluna, eles ainda estavam dando aula aqui. Então, por exemplo, fui aluna da Regina Marques, fui aluna do professor Pádua, fui aluna do professor, deixa eu me lembrar, de professor Quintino, fui aluna da professora Norma Kroll, fui aluna da professora, quem mais? O Pedro Dal Rio, enfim, vários professores que eles foram meus professores, e daí quando eu voltei para o Monsenhor Nora, eles eram meus colegas de aula, entendeu? Eu acredito que foi o meu tempo de céu. O tempo de centro de línguas, para mim, foi o que eu mais me lembro, principalmente porque é o que está mais próximo agora, né, da minha lembrança. Que eu era quantos anos atrás? Nem vou falar quantos anos atrás, que vocês vão ficar assustados. É muito, muito tempo. Que eu gostava? Olha, no meu tempo de professora, eu gostava muito de conversar com os meus colegas, porque a gente tinha um bom relacionamento, né? E gostava também dos alunos. Eu era uma professora muito chata, olha que legal. Eu era uma professora muito brava, sempre fui, né? Mas no meu tempo, a gente tinha assim um nível de respeito muito grande. Os alunos respeitavam os professores, os alunos eram obedientes, os alunos tinham medo da gente. E assim, então o relacionamento era bem demarcado, tipo, até aqui você vai e até aqui eu vou. Então a gente não tinha grandes turbulências, tinha um probleminha ou outro, uma quinta A, uma quinta C que dava trabalho, né? Uma sexta B que dava trabalho, mas normalmente os alunos, como eles já me conheciam e já sabiam que não podia abusar muito comigo, que eu era muito brava, e a gente teve assim bons relacionamentos. Eu sempre tive um bom relacionamento. Eu tenho muitos alunos hoje que eu encontro e falo, olha, eu aprendi inglês por causa de você. Eu sei inglês hoje por causa de você. Você foi uma incentivadora de aprender essa matéria. E hoje em dia a gente sabe, né? Sem inglês, o que a gente faz? Não dá para fazer nada sem inglês. Não dá para fazer nada. Não dá nem para ser operador de elevador. Porque você tem que até os comandos estão em inglês. Hoje em dia o celular, né, obriga vocês, crianças, né, a saber inglês. Porque vocês têm o on, tem o off, né, tem muitas coisas no celular estão escritas em inglês. Então hoje a gente fala inglês até sem sentir que está fazendo. Ah, você entrou no site? Vocês sabem o que é site ou não? Não sabem, né, mas vocês sabem entrar no site. O que é um site? Um site significa o local. É o local onde fica alguma coisa hospedada, no caso, o lugar que você quer entrar. Então, muita coisa que vocês falam hoje, internet, né? O que é internet? Vocês sabem? Mas vocês podem não saber a tradução, mas vocês já sabem o que é uma internet, né? Que é uma rede que conecta as pessoas, que deixam todo mundo lá no cloud. O que é o cloud? Na nuvem, e assim por diante. Hoje em dia, o inglês está muito mais fácil de ser ensinado, porque é muito parecido com muitas palavras que vocês já têm familiaridade. Eu acho que hoje seria muito mais fácil ensinar inglês para vocês, acredito. Eu adorava sagu, porque no meu tempo a gente tinha, todos os dias tinha merenda, né? E aí o dia que tinha sagu, que tinha arroz doce, porque eu sempre fui muito do doce. Mas eu também gostava de arroz com salsicha, gostava de macarronada. Tudo que faziam aqui eu comia, eu gostava. O que eu tenho mais falta? O tempo que passou, né? Porque hoje assim, eu passo pelo Monsenhor Nora, aqui hoje de carro às vezes, e eu fico pensando, gente, eu passei a maior parte da minha vida aí dentro. Então eu tenho saudades. Daqui do Monsenhor Nora? Muitos.
muitos, ex-professores, ex-alunos, ex-pessoas que trabalhavam aqui na secretaria, grandes amigos, diretores daqui, eu tenho amizade até hoje com diretores que foram diretores aqui. Eu tenho bastante relacionamento com todo mundo. A gente tem um grupo na internet, chama Grupo de Professores. E esse grupo é assim, cheio de professores que trabalharam comigo, que ainda trabalham, alguns já aposentaram, outros não. Eu tenho bastante gente que eu ainda me relaciono. Eu lembro de festa, pode ser. Toda vez que eu me lembro do Monsenhor Nora, eu lembro que a gente fazia grandes festas aqui. Aqui nessa rua aqui do lado, a gente fechava essa rua com barracas, fazia festa junina, vendia pastel, vendia massa, vendia doce, enfim, era uma festa muito grande. Sempre nós fazíamos grandes festas aqui no Monsenhor Nora. Isso eu me lembro muito bem até hoje. Ah, com certeza. Eu acredito que o estudo é a base de uma sociedade bem-sucedida. A gente só avança, a gente só cresce, a gente só fica mais forte, a gente fica mais poderoso com o estudo. Então, as pessoas que não querem estudar, elas estão fadadas a um subemprego, né? Vai ser, não desmerecendo ninguém, porque a gente precisa de todo mundo, de toda a qualificação que existe, a gente precisa, mas as pessoas precisam ser qualificadas até para trabalhar nos empregos mais simples, nos empregos mais comuns. Eu me lembro, por exemplo, que eu tenho uma amiga que ela varre chão, é varredora. E ela tem que prestar concurso para ser varredora. Até para varrer chão, você precisa ter estudo. Porque a pessoa sem estudo hoje faz o quê? Vai para onde? Viaja para onde? Se ela não souber inglês, ela vai viajar para que lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo que você for, você precisa de uma língua, inglês. Então, nem sonha, eu não gosto de estudar inglês e nunca vou querer estudar inglês, porque para que eu vou precisar de inglês? Você vai precisar de inglês para tudo. Para qualquer faculdade que você escolher, você vai precisar do inglês. Principalmente se for medicina, engenharia, mas qualquer uma que você for fazer, você vai precisar de inglês. Qual que é hoje em dia a mais em moda, né? A que está mais coisa? É justamente trabalhar com tecnologia. É o TI, né? Informática, tecnologia. Hoje é a profissão do momento. Qual que é a base para você ser bem-sucedido na área de tecnologia? Inglês. É básico. Então, hoje em dia não tem essa de, eu não gosto. Claro que não é gostoso. Gostoso é tomar sorvete, gostoso é brincar com os amigos, mas o que vai fazer a sua vida ser mais fácil? O que vai facilitar a sua vida? Porque quanto menos você estudar, mais difícil vai se tornar a sua vida no futuro. E eu vou falar para você, quando os anos vão passando, a coisa vai pesando. Então, se você não tem uma boa estrutura, se você não tem um bom estudo, se você não tem um bom conhecimento, você está fadado a uma vida medíocre, a uma vida de pouco sucesso. Então, você quer ter sucesso? Invista no conhecimento, invista nos seus estudos, invista em melhorar a sua qualidade de ensino. Não se contente com pouco, não fica eu não tenho acesso, por exemplo, a uma escola de inglês. Gente, hoje em dia dá para estudar inglês na internet de graça. Eu já descobri isso, dá para estudar inglês na internet de graça. Então não tem desculpa para o seu fracasso. A desculpa para o seu fracasso é só se você não quiser, só se você não fizer. Porque quando você fizer alguma coisa, você certamente vai ser bem-sucedido na vida. É esse o recado. Estudem.